Oi, pessoal. Então, retornando aqui à discussão a respeito dos aspectos socioculturais do cuidado humano, né, após essa breve pausa que a gente teve para o chat. Nesse momento, a gente vai discutir um pouco mais sobre essa questão da cultura, essa questão dos conceitos que a gente apresentou na outra aula e também dos conceitos que foram discutidos pelos colegas de vocês na aula passada. Vindo pela essa linha de raciocínio, né, de que a cultura é o que a gente aprende, ela é padronizada, ela é compartilhada por um grande grupo, quais das questões ou dos âmbitos na nossa vida que estão direcionadas ou estão influenciadas pela cultura? A nossa alimentação, o que a gente come ou deixa de comer, a forma como a gente come, né, esses alimentos, como a gente produz, como a gente socializa, para cada tipo de cultura, a questão da alimentação, ela é feita de uma forma e representa coisas diferentes. Como a gente pensa, como a gente escuta música, que tipo de música que nós vamos escutar, a cultura, né, ela é permeada por toda essa questão, todas as questões culturais relacionadas às artes também estão relacionadas aqui, né, à nossa cultura. Quais são as artes que são aceitas, as nossas definições de padrão de beleza. As questões religiosas também fazem parte das questões culturais. Afinal de contas, se a gente for pensar no sistema no cultural indígena, nós vamos ver uma forma de divisão dessas divindades, né? Quando a gente vai para a igreja católica, nessas igrejas mais ocidentais, com exceção aqui, obviamente, do budismo, né? A gente vai ter um padrão de religião e de crenças, de divindades, né? Algumas aceitam apenas um, outros têm várias divindades, outros têm divindades homens e mulheres, outros são semideuses, e vai depender, claro, de cada religião que a gente estiver falando. E outra questão também da nossa vida é a questão da nossa sexualidade. Embora algumas coisas sejam determinadas biologicamente, muito daquilo que a gente aprende a respeito da nossa sexualidade, ela está sim intrinsecamente relacionada à nossa cultura. A forma como nós vamos conviver, né, homens e mulheres, o formato do casamento, se há um casamento instituído ou não, né, como a comunidade vai gerenciar as crianças que são produzidas da relação de duas pessoas. Nas comunidades indígenas, entende-se, em algumas delas, né, entende-se, por exemplo, que a criança é responsabilidade da comunidade, não apenas da mulher que gerou. Já na nossa sociedade, a responsabilidade é da mulher e do homem, né, sendo que, em alguns casos, a gente vai encontrar as mulheres criando e os homens pagando apenas uma pensão. E não vamos entrar em discussão aqui a respeito dessa pensão, se ela é válida ou não, né, gente? E outra questão também é do que ser, né, do que nós sermos homens, do que nós sermos mulheres. Aqui eu cito Simone de Beauvoir, que ninguém nasce mulher, torna-se mulher. Sim, a construção do feminino é uma construção que tem a ver com a sociedade, né, afinal de contas estamos vendo as questões socioculturais e culturais também, do que é ser mulher em cada sociedade. Acredito que o pessoal que leu o material dos socioculturais também abordava essa questão, por exemplo, do cuidado ser algo feminino. Né? E por que isso é algo feminino? Isso foi instituído? Né? Existe alguma coisa no nosso DNA que nos difere dos homens que não permite que eles cuidem de outra pessoa? Ou será que isso foi uma questão de construção social e cultural de quem deve assumir os cuidados das crianças? Indo também nessa linha, continuando nessa linha de raciocínio, a gente tem que entender que os sistemas culturais e sociais, eles determinam também o nosso processo de saúde e doença. Por exemplo, né, definir o que é doença, o que é saúde, o que é estar saudável, os tratamentos que serão escolhidos, quem está autorizado dentro daquelas pequenas sociedades a promover processos de cura, isso tem a ver também com a sociedade em que a gente vive. Por exemplo, na sociedade indígena você vai ter pajés, em alguns são apenas mulheres, outros apenas homens, outros depende de quem conseguiu conhecer ou de quem o pajé escolheu para ensinar os conhecimentos sobre ervas, né? E isso também a gente vê muito na cultura popular brasileira, a questão das benzendeiras, né, que a gente vê elas disseminadas aí por vários cantos do país. E a questão também de como a gente trata algumas coisas, né? Então, por exemplo, aqui a situação de algumas pessoas, né? E isso é um conhecimento disseminado,
de colocar, por exemplo, uma moeda, né, para a questão do umbigo da criança. Outros enfaixam a criança completamente. Outros têm a questão da fitinha vermelha, né, para a questão do mal olhado, sendo que mal olhado é considerado uma doença, né? Para alguns é apenas um desejo ruim, para outros isso não tem nada a ver. E em alguns sistemas de saúde ele é entendido inclusive como uma doença. Então, quando a gente vai discutir cultura e sociedade, é importante que algumas palavras venham à nossa mente e que a gente entenda a importância também do significado delas. Por exemplo, né, o etnocentrismo. Como bem o pessoal já falou, o etnocentrismo vem desse olhar a partir da minha cultura para a cultura dos outros. E isso não é necessariamente que a minha cultura esteja certa e a cultura do outro esteja errada. Mas quando eu faço esse olhar etnocêntrico, eu fico julgando e criando expectativas a partir do meu olhar, do olhar naquilo que eu fui criado. O relativismo cultural, já na sua essência, ele compreende o porquê das atividades e os sentidos atribuídos a ela. Então, esse relativismo cultural nos ajuda a ter outro olhar, um olhar de maior empatia para a cultura dos outros. A questão da nossa divisão de mundo, ela também está intrinsecamente relacionada à cultura e à sociedade em que nós vivemos. O que nós pensamos a respeito do mundo, de como ele deve ser tratado, o que nós devemos fazer ou deixar de fazer, está muito relacionado à nossa cultura. E por que é importante a gente saber isso? Saber que o nosso olhar, para tudo que a gente olha, a gente usa com óculos, né? Se eu tiver um óculos com a lente azul, vai ficar tudo meio azulado. Se eu tiver um óculos com a lente rosa, vai estar tudo meio, né, roseado. Então, a gente precisa entender que a gente olha para o mundo a partir de uma lente. E se a gente passa a entender e fazer isso de forma consciente, isso não quer dizer que eu tenho que jogar a minha cultura fora, ou esquecer a minha cultura, ou me abster da minha cultura, até porque isso é impossível de ser feito. Mas eu preciso entender a partir de onde eu estou vendo esse mundo. E dentro de tudo isso, a gente tem os sistemas de atenção à saúde. O sistema de atenção à saúde, quando a gente olha assim, pensa, mas é o SUS. Não, né? Quais são os sistemas de atenção à saúde? A cultura e a sociedade, elas determinam as relações hierárquicas, o que é doença, as práticas e atitudes perante a saúde e a doença e quem pode curar ou não. E dentro desses sistemas a gente tem o sistema estatal, que está instituído em boa parte dos países, né? O modelo biomédico é um modelo vigente, é um modelo que é centrado na doença, que é centrado na cura, que é centrado no médico, né? E nem por isso é um modelo ideal, tem seus pontos positivos, né? Mas a gente tem que entender a partir de que olhar que se dá para o tratamento de algumas doenças a partir do modelo biomédico. Temos o sistema popular, né, onde a gente vai encontrar essa questão das benzedeiras e outras pessoas que oferecem sistemas de cura e tratamento. O sistema médico religioso, né, aqui a gente pode bem ver os hospitais, que a gente tem os hospitais espíritas, em que eles oferecem tratamentos e cirurgias espirituais. Esse é o principal exemplo que a gente pode citar nesse âmbito, mas existem outros. E as práticas integrativas e complementares, né, que muitas vezes também estão associadas à fé. Eu acredito que os chakras, que tem chakras, que, enfim, depende um pouco do conhecimento que a pessoa tem a respeito. Mas é importante saber que sim, são todos sistemas de saúde e que eles vão estar mais presentes ou menos presentes dependendo da cultura e da sociedade em que a gente vive. E é importante a gente comentar com vocês também que uma enfermeira, né, a Leiner, ela criou um modelo transcultural de cuidado. Eu não vou aqui entrar nos pormenores, né, ele é chamado também de modelo do sol nascente, ele tem esses 4 níveis aqui, tá? E ela fala sobre a importância da cultura no cuidado humano e as suas inter-relações, né, o que vai influenciar no cuidado humano. Ok, pessoal? Seria isso. Até a próxima.